Bom, pessoal, vamos a mais uma dica. Essa é a dica número 2 e essa dica é sobre organização do Estado. Senhores, nós vivemos em uma federação e o princípio federativo ele pode ser extraído de dois dispositivos, tanto do artigo 1º caput da Constituição, também temos a ideia do princípio federativo contida no artigo 18 caput da Constituição, né? O artigo 1º caput ele estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o pluralismo político. Mas eu quero analisar a parte inicial do artigo 1º com vocês. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Pessoal, a gente consegue extrair dessa expressão, união indissolúvel, o chamado princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, também chamado de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Uma das características precípuas da federação é essa indissolubilidade do Pacto Federativo. E isso diferencia a federação de uma confederação. A federação, ela não pode realizar a chamada secessão. Não é garantido aos entes federativos a realização do direito de secessão, que é a possibilidade que o ente federativo teria, se isso fosse possível, de se separar do resto do país para formar um novo país. Então, a ideia da indissolubilidade do Pacto Federativo, ela pode ser explicitada como a vedação ao direito de secessão. Em uma confederação, a secessão é possível. Na confederação não existe vedação ao direito de secessão, muito pelo contrário, existe direito de secessão aos entes federativos soberanos que integram a confederação. Saulo, então organiza essa ideia para mim. Quando o artigo 1º caput diz a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, isso mostra o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo? Exatamente. E o que isso representa? Vedação ao direito de secessão. Não pode um Estado, não pode um município se separar do resto do país para formar um novo país. Mas, Saulo, imagina que os Estados do Sul, voltem com esse sentimento de independência e empreendam luta armada contra a União, querendo a secessão, querendo a formação de um novo país, da República Rio-Grandense, sei lá. O que a União Federal pode fazer? Meus amigos, havendo uma violação ao direito de secessão, a vedação ao direito de secessão, melhor dizendo, ou seja, quando um Estado busca essa secessão, violando, portanto, um dos princípios informadores do federalismo, que é a indissolubilidade do Pacto Federativo, caberia, no caso, intervenção federal. Aplicar-se-ia, na hipótese, o artigo 34, inciso 1 da Constituição, que diz: a União não intervirá nos Estados, exceto para, inciso 1, manter a integridade nacional. Então, se um Estado-membro rebelde buscar essa secessão, buscar a violação ao Pacto Federativo, buscar a violação à indissolubilidade do Pacto Federativo, caberia, no caso, intervenção federal. Tudo bem, meus amigos? Essa é minha dica. Meu nome é Saulo Viana, Direito Constitucional. Espero vocês numa próxima dica.